Olá, eu sou a Thaís Venâncio e seja bem-vindo ao meu podcast Vida em Pauta. Você já está me seguindo, compartilhando as minhas entrevistas? Então, estamos na segunda temporada do Vida em Pauta. Então, essa é a sua oportunidade de você indicar a um amigo que está precisando ouvir uma boa palavra, uma palavra de Deus, conhecer uma história, um milagre. Aliás, passam pessoas muito especiais por aqui. Hoje, por exemplo, nós estamos recebendo um padre que ele é de São Paulo, capital. É o padre Fábio Francisco. Ele é padre há 18 anos do Instituto Religioso Salvista. Ele foi ordenado na paróquia Sagrado Coração de Jesus, na Diocese de Santo Amaro, em São Paulo. E é muito devoto de Santa Filomena e também de Padre Pio. Ele é carismático, né? Faz parte da Renovação Carismática Católica e tem um ministério muito bonito de cura e libertação. Então eu vou conversar hoje com o padre Fábio Francisco, que hoje está na Diocese de Franca. Seja bem-vindo, padre. Obrigada, Thaís, né? Isso. Deus te abençoe, te guarde. Obrigado pelo convite, estar aqui no podcast Vida em Pauta. É uma alegria estarmos aqui para compartilhar com você, né, com o público, sobre a minha vocação, sobre o Ministério de Libertação e também a devoção à nossa princesinha do céu, Santa Filomena. Aliás, é o seu primeiro podcast, né? Primeiro. Então, olha que honra, né? Presente do céu, viu? Falando em presente, quero começar presenteando o senhor com uma imagem de Nossa Senhora da Penha, para o senhor levar glória. como recordação nossa, que é um presente da Abapai, que é uma loja de artigos religiosos católicos. Se o senhor quiser, pode abrir. Deus abençoe, para mostrar, obrigado. porque assim fica uma lembrança do nosso estado, é a nossa padroeira aqui do Espírito Santo. E a Abapai, aliás, agradeço a Vanusa pelo carinho. Pode rasgar também, para poder o senhor depois... Ansioso. para poder mostrar. E o senhor, não é a primeira vez que o senhor vem aqui no Espírito Santo? O senhor Várias vezes. Já veio várias vezes? Eu conheci aqui o Espírito Santo através do padre Diego Carvalho. Está em Guarapari. Ah, tá. Teve uma missa na paróquia de Jericó e me convidou lá em Campo Grande na época. Aí quando eu conheci, aí depois vim pra cá e tem muitos amigos aqui, Vitória, em Vila Velha também. E graças a Deus eu tô aqui direto, todo ano. Fiquei 2 anos sem vir aqui por causa da minha saúde, mas eu conheço daqui de ponta a ponta. Nossa, tá daqui Sou, a pouco pode dizer virando que eu sou capixaba, hein? isso mesmo. E o padre Fábio, ele esteve aqui agora nesse período para poder ministrar uma palestra na paróquia Santa Luzia, né? Que fica aqui no Barro Vermelho. Foi uma missa, Vitória. Coração de Libertação. Foi foi uma missa. Quarta-feira. Que eu fiz celebrar para o padre Van Dyke. Ai, que lindo, gente. Ai, que nunca, lindo. Eu sempre venho aqui, nunca ganhei a imagem. Deixa eu mostrar. Nunca, não tinha ganhado nenhuma imagem de Nossa Senhora da Penha? Nunca. Então, olha, acertamos em cheio. Deixa eu mostrar. Olha que benção, Olha que gente. lindo. Olha que lindo, gente. Olha, Ai, que benção. que Deus lindo. abençoe. Lindo, lindo. Amém. Então, o senhor leva como recordação nossa, pode Com deixar certeza. ela aqui. Aliás, lá tem várias imagens lindas. Essa aqui é uma nova que chegou de Nossa Senhora de Guadalupe. Frei Gilson. Aliás, assim, né, que ele conseguiu apresentar, né, para a população Nossa Senhora de Guadalupe. Mas, aliás, o senhor tem uma devoção por Santa Filomena, né? Como é que começou essa devoção? Então, primeiramente, foi ordenado em 2006, né? 17 de setembro. E 2 anos depois, eu conheci através de um irmão chamado, hoje é padre, João da Cruz. Ele é muito devoto aos santos, conhece todos os santos. Ele me presenteou um kit da Santa Filomena. O kit vem um cordão e o azeite da santa, que é abençoado pelo sacerdote. Ele me apresentou. Aí eu falei para ele assim, quem é essa santa? Eu nunca ouvi falar. Ele falou, conheça, você vai se apaixonar. Quando eu peguei o kit, esse aqui, né? Eu peguei o kit, ele falou assim para mim, tenha a devoção a ela, vai lhe ajudar muito. E aí, na hora eu me apaixonei por ela. Só de ver a história dela, só de ouvir os relatos, os milagres que, pela sua intercessão, eu me apaixonei.
Por que vem esses itens no kit? Vamos São lá. o quê? Então, esses itens, o azeite. O azeite. Você deve falar do Miguel Braga, uma criancinha de 4 anos. Inclusive, ele estava na loja Abapai fazendo um vídeo. O Miguel Braga tem 4 aninhos. Ele se veste de Frei Gilson. Ele fala de Deus, ele canta a música do Frei Gilson. Inclusive, até vou indicar para ele vir um dia aqui para vocês. Por favor. O pai trabalha muito aqui em Vila Velha, o pai dele. Tá bem. Então, é uma criancinha. Depois eu vou enviar para você o Miguel. Então, o azeite, ele é consagrado diante da relíquia de 1º grau. Inclusive, quem me deu a relíquia foi a irmã Zélia. Olha. Eu ganhei de presente dela a relíquia de 1º grau, que é o ossinho da mão esquerda da santa. Então, ela é abençoada diante da relíquia de 1º grau. Então, esse azeite, ele é um sacramental, né? Não é unção dos enfermos. Não pode comparar a unção dos enfermos. Mas é um azeite que você pode passar na ferida ou na enfermidade da pessoa. Olha. Inclusive, esse azeite, ele ressuscitou um jovem que estava na UTI. E eu fui lá, ele levantou da UTI e foi para casa. Nossa. E foi um milagre do Lucas, no hospital lá em Franca. Muitas orações. Quando cheguei lá, eu falei, Santa Filomena, apressa e não demora a cura desse vosso filho. Eu passei o azeite nele, em 3 dias ele já estava no quarto. E no dia 13 de maio, ele saiu da UTI. Puxa, muito forte. Muito forte. Isso aqui são o quê? Aí são as pulseirinhas que se coloca no seu braço. Porque essas pulseirinhas, a santa intercede pelos acidentes, contra os acidentes, contra os males, contra as tentações. Então, a pulseirinha. Por quê? Tem um cordão, esse cordão que é o maiorzinho. Ele tem 5 nós. Por que branco e vermelho? O branco é a pureza da santa, o vermelho é o seu martírio. Porque ela morreu com 13 anos de idade. Olha, a santa não é a mais nova, né? Tem outra que é mais nova? Tem alguns, tem umas novas também. Mas ela é uma das mais novas, né? Mais nova. 13 anos de idade. E aí, esses 5 nós que você está aí nas suas mãos, ele representa as 5 chagas de Jesus. Os 2 primeiros nós, a pureza e a virgindade, e os 3, a Santíssima Trindade. Você pode usar na cintura, mas como você está na pulseirinha nas suas mãos, você pode colocar debaixo do travesseiro. Por quê? Padre, ontem eu recebi, a Vanessa estava na missa de cura, quarta-feira, teve um casal que na missa eu profetizei e falei que tinha uma mulher com um problema no ovário, no útero, perdão. E ela foi tocada, ela não levantou a mão, ficou com vergonha. Mas depois ela me procurou, falou, padre, o senhor profetizou uma mulher que não pode ter filhos. Inclusive, os pais de Santa Filomena, eles não podiam ter filhos. Eles eram pagãos da Grécia. E quando descobriram um médico que era católico, o médico falou assim para eles, eu vou lhe ajudar, mas precisam se converter, buscar o cristianismo. Receberam o batismo, a primeira Eucaristia, o crisma, se casaram e veio o milagre da Filomena. A palavra Filomena vem filó, amiga. Mena vem de luz, amiga da luz. Olha. E os pais colocaram o nome de Lumena, que vem da luz. E aí os pais conseguiram engravidar, trazendo a princesinha do céu, Santa Filomena. Então esse cordão, ele vem a partir do 6º nó. Quando vem o 6º nó, é uma graça que você vai receber da santa. Ele dá o nó sozinho. É que eu ganhei um nó aqui em Vila Velha, mas eu dei pro Daniel Torres, que é um pregador aqui de Vitória, muito famoso. Eu dei para ele. E veio um cordão com 2 nós. Eu pedi um milagre para uma jovem e pedi um milagre para mim, né? Claro que ela me deu.
Mas esse cordão, ele dá o nó sozinho. Então, coloca debaixo do travesseiro. Mas tem que fazer a oração todo dia. Da santa que está no folder. Essa oração que tá aí também na relíquia e está aí no folder. No folder também. Nesse folder tem todos os relatos da santa, a ladainha, a coroinha e a oração a Santa Filomena. Então, é uma santa que é das crianças, dos enfermos. Tem uma pessoa que foi do câncer curada. Nossa. Ela recebeu um milagre do câncer. Então, tem muitos relatos da Santa Filomena, tem muitos. Durante 2008 até o dia de hoje, quanta gente me procura, padre, eu quero o cordão, o óleo, eu quero a pulseirinha. Então, aí eu tenho o meu site, né? Que as pessoas entram para poder fazer o pedido, porque os kits não são pagos, porque os kits são abençoados, são gratuitos. Só pago o frete. Qual que é o site, padre? É Princesinha do Céu. Coloca no Google. Princesinha do Céu. Vai sair primeiro lá. Padre Fábio. Vai clicar, vai entrar no site para adquirir os produtos da santa. Por quê? Eu não posso vender os sacramentais. Não posso. Porque já estão abençoados. Então, a pessoa vai ter na sua casa o kit nas suas mãos. Então, por exemplo, moro em Vila Velha. Eu pago o frete e vou enviar para você na sua casa o kit Santa Filomena. Pode pedir 5, 10, 15, 30, 50, 100, para você distribuir a devoção a Santa Filomena. Que bonito. Ela tem me alcançado muitas graças. Uma delas minha tia estava na UTI 32 dias, com problema renal crônico. E o médico dizia para mim assim, como padre, né? Senhor padre, você tem que rezar muito, porque ela não passa de amanhã. E todo dia ele falava, não passa de amanhã, minha tia viva. E eu peguei e fiz a novena de Santa Filomena. No terceiro dia, ela me deu um nó. No outro dia, minha tia me ligou da UTI, falando, Fabinho, avise a mãe que estou indo para o quarto. Minha avó chorou tanto de felicidade. A gente se alegrou, a gente cantou, celebrou missa. E aí eu fui correndo para o hospital para visitar minha tia. Estava no quarto. E ela recebeu a graça. Agora, o senhor parece que passou também por uma situação difícil, né? O senhor teve uma depressão? Não é ansiedade. É ansiedade. Graças a Deus fui curado. Graças a Deus, através do intermédio de Santa Filomena. Eu recebi essa graça. Né? Porque a gente fala de depressão, assim, um padre tem depressão, né? Não é que eu poderia falar assim, como um padre tem depressão? O padre é Jesus, mas Jesus teve depressão, você sabe disso. Jesus, no Horto das Oliveiras, ele teve depressão. Ele clamou ao Pai, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Seja feita a vontade, não a minha. Mas a depressão eu tive há 10 anos atrás. Graças a Deus, com esforço, com alimentação, com remédios, com vitaminas, eu superei. Graças a Deus. Eu só tomo remédio da ansiedade, que é um ansiolítico. Sim. Mas eu tive. Aliás, a gente acompanha isso acontecer muito, né? Assim, imagino a carga, a sobrecarga que os padres têm. Aliás, o padre Marcelo Rossi passou por isso. O Fábio de Mello, nesse momento que a gente está gravando, está vivendo também, precisou até se afastar dos compromissos, agendas de shows, né? E às vezes as pessoas até podem não entender, mas o padre é um ser humano, né? Com certeza. E assim, eu tive, entendeu? Eu tive porque eu tive muitas perdas na família, muitas perdas. Minha mãe morreu com 38 anos de idade, eu tinha 12 anos. Nossa. Então, eu perdi minha mãe muito novo. Então, eu era muito próximo dela. Aí veio minha mãe, meus tios, perdi 2 irmãos. Um era seminarista, ele faleceu com 19 anos. E outro, o Cristiano, morreu com 33 anos. Morreu com deixou 2 filhos.
Então, foram perdas. Quando descobri em relação à saúde, os remédios, a procura de ajuda, eu pude suportar isso. Mas eu tive, e posso falar que eu tenho, porque não tenho, eu faço tratamento, mas graças a Deus, hoje, com a medicina, com as vitaminas, tem me alcançado essa graça. Porque só pode falar quem tem depressão quem vive, quem viveu. Porque é uma doença, mas, como você falou, somos humanos, entendeu? Não, depressão porque eu fui padre, não. Eu já era padre, mas eu tive depressão por perdas. E como é que foi que o senhor conheceu? Tem uma relação, tem uma história do senhor com o padre Marcelo Rossi? Tenho. Tem? Que história é essa? Graças a Deus. Eu conheci o padre Marcelo Rossi foi em 1997, quando foi a perda da minha tia Heloísa, um acidente de carro lá no ABC, em São Paulo, na praia de São Vicente. Eu conheci o padre através desse momento de dor, que eu estava muito afastado da igreja. Eu era um padre, eu era um Fábio que ia para a missa domingo, mas no final de semana dançava uma musiquinha sertaneja. Então o senhor não era padre nessa época ainda? Não, 97. Mas aí, Thaís, eu conheci o padre Marcelo numa rádio, lá em São Paulo. Eu ouvi a voz daquele homem, assim, de autoridade, ungido. Fiquei encantado. E eu fui numa missa dele. E quando ele entrou naquele altar, minha vida mudou. Aquele homem gigante, né? Alto. E aí eu conheci num momento de dor. É como diz um ditado, né? Não vem pelo amor, mas vem pela dor. Eu fui pela dor. E hoje, graças a Deus, sou padre através de padre Marcelo Rossi. Por quê? Quem profetizou a minha vocação foi ele. 4 de outubro de 98. Na missa tem um menino de 19 anos que deseja ser padre, mas você tem medo de ser padre. É você que estou falando. Era o padre. Era o senhor? Era eu. Olha. E todo mundo me olhava, né? Falei, gente, tá me olhando, né? Me senti agora muito importante. E o senhor nunca tinha pensado em ser padre? Nunca. Já tinha. Já tinha. Com 7 anos de idade, celebrava a missa, eu brincava de celebrar a missa dentro de casa. A missa, cantava as músicas, fazia a hoxa de papel de sulfite, aquele suco kisuke, aquele suco bem artificial. Então, mas depois passou. Busquei namorar, mas não tive vocação para namorar. Nunca namorei. Não. Nunca. Só mandava cartinha para as meninas, né? Fica comigo, você é uma gatinha, mas não tinha resultado. Mas Jesus me escolheu dentro do ventre da minha mãe, né? Jeremias capítulo 1. Desde o ventre da sua mãe já te conhecia. E aí, Thaís, eu conheci o padre Marcelo. Quando foi em 97, uma serva me falou assim, você quer ser servo do santuário? Eu falei, eu? Não sei nem rezar terço direito. Mas Deus me colocou para você ser servo. Você aceita? Aí eu lembrei do profeta Jeremias. Eu não sei falar, sou apenas uma criança, né? E eu não sei como servir Jesus, mas me chame, eis-me aqui. Eu fui servo do santuário. Quando eu recebi o chamado e fui trabalhar no santuário, quando fui fazer um encontro no Javistas, agora é Salvista, onde eu estou atual, eu pedi ao padre Marcelo uma carta de apresentação para entrar no seminário. E ele me deu essa carta, me deu essa bênção. E depois de me ordenado padre, Thaís, eu fui trabalhar com o padre Marcelo Rossi. Durante 7 meses eu fui vigário do padre Marcelo Rossi. Olha, eu tô achando que eu tô me aproximando para entrevistar o padre Marcelo Rossi.
O senhor não acha? Porque deixa eu contar para o senhor uma história. A Kátia, que é da Kátia Renovação... Holt, Kátia Holt, conheço. Ela é madrinha, né, espiritual, é assim que eu falo. Eles fazem live juntos. E ela já esteve aqui, contou essa história, então tem essa entrevista no nosso canal, então você pode olhar. E agora o senhor falando. Então, o próximo a ser entrevistado podia ser o padre Marcelo Rossi eu aqui. Confirmo, com certeza. Maria passa à frente. Não, mas falem com a Kátia. Que graça que o senhor Eu fui vigário do padre Marcelo 7 meses. Trabalhei com ele. Depois eu saí, fui para uma paróquia, fui pároco. 3 anos. E depois que eu conheci a devoção a Santa Filomena. Mas padre Marcelo, ele tem um pouquinho dele na minha história de vocação. Porque, olha, conheci na rádio, participava das suas missas. Depois, chamado para ser servo do santuário, do terço bizantino, que é antigamente. Depois, trabalhar com ele. Não tem um pouquinho, não. Tem muito. Tem muitos. Então, assim, me conhece, sou muito grato a Deus pelo padre Marcelo. Foi um instrumento nas mãos de Deus para me ser sacerdote. E o senhor falou que o seu irmão foi seminarista? Não. Eu era seminarista, meu irmão faleceu. O senhor era seminarista quando o seu irmão faleceu. 19 anos de idade. Na sua família, só o senhor seguiu essa vocação? Só. E foi difícil a aceitação. Pois é. Os seus pais já eram católicos, sua mãe morreu, Minha o senhor era muito cedo, meus pais... meus tios, a minha avó, da parte da minha mãe, materna, são de berços católicos, são berço católico. Então, sempre, desde criança foram católicos. Minha avó tinha um sonho de ter um filho padre. O meu tio José, ele tentou ser padre, mas na época tinha que pagar o estudo, não tinha dinheiro. Ele deixou o caminho para poder seguir o matrimônio. Para quem veio a vaga, assim, podemos dizer assim, para mim, o padre Fábio. Minha avó, quando soube que ia ser padre, ficou muito feliz. Minha avó apoiou muito. Minha avó, ela faleceu agora em 2020. Morreu com 94 anos, né? Graças a Deus viveu bem. Mas minha avó chegou a ver eu sacerdote. Nossa, que felicidade. Então, toda semana eu ia visitá-lo com uma missa na casa dela. E minha avó foi, para mim, uma intercessora. Sem dúvida. E quando entrei no seminário, ela falou assim, olha, eu vou rezar muito para você ser padre. Ela me viu padre, ela intercedeu por mim, está no céu agora, intercedendo por mim. Mas, quando eu fui para o seminário, o meu pai, meus pais eram separados. Meu pai apoiou, mas os meus irmãos tiveram dúvidas. Fabinho, você quer ser padre mesmo? Olha lá, hein? Eu quero ser padre. Até hoje, eles me pedem a bênção. Bênção, padre. Eu tenho um irmão que faz hemodiálise, né? E outro é cozinheiro. Meu irmão se afastou do trabalho por causa da hemodiálise. Mas os 2 irmãos não pode ver que me pede a bênção. E a minha família, tem uma prima minha também em São Paulo, ela também é muito católica, e meus familiares foram se perdendo. A família, meus irmãos, meus tios, minhas tias, foram ficando pouca gente. Perdi primos também, perdi 5 tias. Então, assim, foram muitas perdas. Mas graças a Deus que eu, sendo sacerdote, Deus me tem escolhido para fortificar a minha família. Que como dizia minha avó, eu era a base da família, eu sou a base da família. Ter um padre da família é ter a base. Então, o padre Marcelo, os meus irmãos que hoje me apoiam, sou muito feliz por ser sacerdote, mas meus irmãos são muito felizes por estar nessa caminhada. E depois, passando por tudo isso, padre, foi aí que teve o seu encontro com o Ministério da Cura e Libertação? 2012. 2012. Por quê? Eu tinha medo, confesso, viu, gente? Trabalhar com Ministério com Libertação não é fácil. Mas quem dá o carisma é o Espírito Santo, né? Ele que dá. Então, se ele me deu, eu vou. Mas do que o senhor tinha medo? Questão da manifestação diabólica.
questão de, né, essa coisa de a pessoa ser possessa do demônio. Mas depois eu fui buscando os cursos, os aprofundamentos com o Padre Rufus. Fiz um encontro com ele na Canção Nova, com o Antônio Forteia, que é um padre exorcista, né? O Padre Eduardo de Lara, que é um padre famoso também. E fui me aprofundando, comprando livros de exorcismo, assistindo filme de exorcismo. Mas ser do Ministério de Cura e Libertação não é ser padre exorcista? Não. Não. Muitos falam lá em Franca. Há muita procura lá em Franca, Padre Fábio exorcista. Aí eu falo, não. Ministerial de Cura e Libertação. Porque o povo quer saber, quero um padre exorcista. E qual que é a diferença no tratamento, o padre exorcista, nesse trabalho? O padre exorcista, ele tem a delegação do bispo para acompanhar os casos de exorcismo. Então, o bispo dá a bênção e você faz o ritual de exorcismo. Inclusive, agora, agradeço o Frei Sérgio, grande amigo aqui, lá em São Paulo, em Franca, mas ele viveu aqui muito tempo, né? Foi vigário aqui na nossa paróquia Santa Rita. Esteve aqui no podcast. Olha. Contou também a história dele, tem um trabalho bonito. Tem. E nós temos um padre exorcista aqui na paróquia, que é o Frei Juan Antônio. Que bênção, então, que também já esteve aqui no programa. Que bom. Já esteve aqui. Mas então, o padre exorcista, ele faz um ritual para poder fazer... Não, o inimigo ritual sair daquele corpo. Isso. Né? O exorcista, ele tem a bênção do bispo para poder fazer o rito. Porque tem muita... Eu já atendi um caso de 7 anos, um jovem com 7 anos com possessão diabólica. 7 anos. Nossa. Toda semana se manifestava. Aí a gente ia interceder. E a gente não podia fazer o exorcismo, que não tinha na época. Tinha na época o padre Afonso, ele fazia o ritual. A gente só acompanhava, ele fazia o ritual. Mas o exorcista tem a bênção, como se Frei Juan, o Frei Juan, ele tem a bênção do bispo. Aí ele pode fazer o ritual. Mas aí, na cura e libertação, existe uma intercessão para poder ajudar aquela pessoa? Como é que... Eu tenho uma equipe de intercessão muito forte lá em Franca. Então, quando eu tive um retiro agora em novembro do ano passado com o Frei Sérgio da sua paróquia, a Capelinha. A Capelinha, E ele me ajudou. Ele viu também, o Frei Sérgio acompanhou o caso de exorcismo junto com o Padre Léo, que é um padre lá perto da Bahia. Ele tem o ritual de exorcismo, ele tem a bênção do exorcismo. Então, a gente acompanhou, porque eu já presenciei vários rituais de exorcismo, mas eu não posso fazer. Sim. Por que com libertação? Porque eu tenho um dom de cura. Inclusive, né, dom de cura, o Senhor me usa para profetizar a cura da pessoa. Muita gente tem sido curada de câncer, problema de mulher que quer engravidar, pessoas com problema de pele, crianças na UTI, na intubadora. Já fui visitar muitas crianças que estavam na UTI, hoje estão vivas. Então, é um dom de cura. Libertação é quando a pessoa não é pessoa possessa, mas tem algo espiritual, das emoções, dos antepassados. Então, Jesus cura naquele momento da oração. Entendeu? Então, assim, nas minhas missas de procura e libertação, teve muitos casos de pessoas que ela não seja escravo do diabo, mas pessoas que viveram um antepassado, perdas, pessoas com problema de depressão, muita coisa. Então, é um... vício, né? O vício, álcool, tudo jogos, isso. Né? Em questão da sexualidade desregrada. Então, Deus tem libertado muitas pessoas através da missa de cura e libertação. E o senhor tem viajado muito também, não tem? Muito. Como é que o senhor lida com a sua agenda? Porque eu imagino que seja muito vigário requisitado. E missionário são duas coisas, né? Então, viajando muito. Já cheguei a visitar muitos locais, né? Inclusive, já estive lá na TV Evangelizar, lá em Curitiba, com a irmã Zélia, na Noite de Louvor, já estive lá.
muitos encontros da Renovação Carismática, congressos, até mesmo o retiro de carnaval. Né? Já tive vários retiros de carnaval. Aqui nós temos também um retiro de carnaval, não era? Esse é meu sonho, viu? De vir aqui. Olha, então é muito fica... forte aqui. Lá em São Paulo eu já estive num carnaval no o Vinde Verde. Vinde Verde. Então, assim, viajei várias vezes, viajei muito. Teve alguma história que marcou mais? Deve ter muitas, mas Marcou. assim, alguma que o senhor pode contar? Essa povo vai ficar muito, muito, muito tocado. Eu fui na Paraíba, no encontro de colibertação, num colégio chamado Rio Branco. Eu estive na casa de uma amiga minha e eu falei assim, minha amiga, se você quer uma missa na sua casa, padre, nada demais uma missa na nossa casa, né? É o céu na nossa casa. Eu falei, vamos celebrar a missa. Eu levei uma amiga comigo, que é uma intercessora, com uma mãe também. Ela tem 70 anos hoje. E aí, eu fui celebrar a missa. Tinha começado o retiro na sexta-feira de colibertação. Eles colocaram, eu lembro, o copo é igualzinho esse aqui. Colocaram um copo de água para o padre tomar e esteve os objetos da missa na credência para me poder celebrar. Durante a missa, a minha amiga falou assim, Herta, você tem álcool para lavar as alfaias depois do padre da missa? Tem. E a garrafinha de água, eles colocaram a água no meu copo e nas galetas da água, onde põe a água e o vinho. Celebrei a missa. Tomei um pouco d'água, né? Senti uma coisa rasgando dentro de mim. Depois coloquei a água de novo, colocaram álcool dentro do cálice. Meu Deus. Na hora da comunhão, estavam todos com os olhos fechados. Eu saí correndo para a cozinha para tomar água, porque era álcool que estava no meu copo. Meu Deus, padre. Eu falei, misericórdia. Aí acabou a missa e falei, gente, colocaram álcool no meu copo, na missa. Ai, padre, perdão, padre. A garrafinha, pensei que era água e era álcool. Fui direto pro retiro. Cheguei lá, tinha uma fila para atender confissão, só atendi 2. Fui pro hospital. O pessoal, padre Fábio passando mal. Reze pelo padre Fábio. Fui direto pro hospital. O Hospital São Francisco, que eu lembro. Essa mulher que foi comigo para o hospital, que é dona da casa, ela tinha perdido o pai há 3 anos atrás. Quando ela chegou no hospital, eu estava deitado numa cama, ela falou assim para mim, padre, aonde o senhor está deitado, há 4 anos depois, meu pai faleceu, né? 4 anos antes, meu pai estava nessa cama. Eu tinha dificuldade de vir no hospital. Nossa. E eu falei assim, do mal, Deus dá o tira do mal para dar o bem. Ela foi liberta porque ela não estava no hospital há 4 anos. Então Deus permitiu que eu tomasse esse álcool do nada e eu fui parar no hospital onde o pai dela faleceu. Para que ela fosse curada, né? Foi curada dos traumas. E olha só, eu tomei esse álcool, mas não morri, graças a Deus. Porque aí depois, essa mesma mulher que eu fui na casa dela, o ano passado, em novembro, eu estive na Paraíba. E uma intercessora falou para mim assim, padre, você tem uma missão na Paraíba. Eu falei, que missão? Eu não marquei missa, veio de férias. Eu já uma pessoa de férias, mas eu tenho uma missão. Essa amiga, ela estava no hospital com câncer. E os médicos diziam assim, ela leva a óbito daqui 12 horas. Eu falei, aí me chamaram no WhatsApp, eu estava na praia, e eu falei, quem está me ligando? É a Mércia.
padre, o senhor tá onde? Vem pro hospital agora, padre. A Herta tá morrendo. Eu peguei, fui para casa, coloquei minha roupa, peguei um mototáxi, fui voando. Cheguei lá, tava a Herta, quase indo embora. Os filhos chorando, o casal, o esposo e a cunhada. Fui lá, levei o óleo de Santa Filomena e pedi por ela. Quando eu falei, eu cantei aquela música do Frei Gilson, eu te levantarei. Ela abriu o olho. Na hora que ela abriu o olho, Padre Fábio, comecei a rezar. Irmã, ela está em casa hoje. Meu Deus. Os médicos desenganaram a Herta. Ela está em casa. Deus me levou para João Pessoa para esta missão. Verdade. Então, não a mim, não por meus méritos, mas pela graça de Deus. Jesus ressuscitou Herta. E a mulher está em casa hoje. Os filhos, o pai, eles falam, Padre Fábio, Deus te usou para ressuscitar minha mãe. E ela está hoje em casa. Então tem vários relatos. Tem uns casos de libertação, de cura, mas esse relato, eu falei, eu precisava estar em João Pessoa. Eu precisava estar lá. E o que aconteceu? Ela foi para casa. Os médicos diziam assim, o que aconteceu com essa mulher? Eu ungi com o óleo dos enfermos, né? São dos enfermos dela. Rezei a oração Santa Filomena para ela. E eu profetizei. Herta, você tem um caminho longo a percorrer. Levanta dessa cama. Eu tenho foto aqui dela. Fotos. Ela andando. Ela... Nunca vi ela sorrindo. Nunca ela sorriu para mim tirando foto. Então, minha santa, tem muitos relatos de cura e libertação através do meu ministério. As minhas missas lá em Franca de cura e libertação, elas são lotadíssimas. Muita gente procura. A minha agenda na secretaria são lotadas. Não, e o povo me envia mensagem, padre, me atende. Padre, tem alguém que está tentando... Eu atendi o Lucas, que está no meu Instagram, um vídeo dele, quem quiser depois vê-lo. Está lá, o Lucas tentou, né, passou um momento de tribulação, mas também tentou tirar a vida. Ele saiu curado da UTI. Eu passei o olhinho da Santa Filomena e ele recebeu o milagre. Uma missa no ano passado, esse ano, perdão, ele esteve lá e testemunhou a cura, mostrando o antes dele na entubado, e agora ele louvando a Deus, glorificando ao Senhor. Quanta bênção, muita bênção. E padre, o senhor falou sobre isso, né? Que Deus usou o senhor como instrumento e usa, né? Como instrumento em estar em alguns momentos que o senhor nem imaginava. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Nós não entendemos, nós leigos, né? Não entendemos o recado que Deus está nos mandando. Eu tenho, né, o que a gente lê, escuta. Deus não nos castiga, né? Explica um pouco disso, assim, né? Deus precisa nos libertar. E usa o Senhor para essa libertação. Isso. E que tipo de libertação, o que as pessoas estão nos assistindo poderiam se identificar, buscar isso, buscar esse caminho? Eu falo que o maior exorcismo de uma pessoa é a confissão. A confissão é um exorcismo. Porque quando você atende um penitente, você dá absolvição em nome de Jesus, através do ministério sacerdotal, você está tirando aquela pessoa do pecado. Você está tirando ela da escravidão do pecado. Aquela alma é liberta. Tem um caso que eu acompanhei de um padre amigo, que ele estava, um jovem, na rodovia Presidente Dutra, em São Paulo. Um padre amigo meu, que é exorcista, ele viu um jovem se acidentando de moto, ele bateu a cabeça. O padre saiu do carro, pegou a estola roxa
e foi até esse jovem. O jovem está quase falecendo. Ele falou para o jovem, você é católico? Falou, sim. Quer receber a absolvição dos pecados? Sim. O padre deu a absolvição dos pecados dele, o jovem chegou a óbito. Foi para o céu direto. Foi para o céu direto. Então, a pessoa que se arrepende, a pessoa que busca o sacramento da confissão, ela se livra das amarras de Satanás. Ela se livra do pecado. Claro que nós temos pecado, exceto Jesus, que não tem pecado, não teve pecado, né, como diz, né? E nem a Virgem Maria, né? Que foi assunta de corpo e alma no céu. Mas, quando a pessoa procura, eu já vivenciei pessoas sendo libertas através da confissão. Da confissão. Padre Pio, São Padre Pio, que eu gosto, ele foi atender uma pessoa que estava em confissão com ele e falou assim, você está esquecendo um pecado, fale para o Senhor. Você não confessar esse pecado, você não vai para o céu. A pessoa ficou assim, nossa, que pecado, você sabe muito bem, está lá dentro de você. Ela confessou, ela foi liberta. Então, qual é o primeiro passo da libertação? É o sacramento da confissão. A Eucaristia, Santa Missa, o terço mariano, o rosário, entendeu? Isso nos livra, nos ajuda a nos libertar do quê? Das emoções, da vida espiritual, né? A questão do momento espiritual que você está vivendo, ou seja, já atendi um rapaz essa semana, 15 anos que não se confessava. 15 anos. Eu falava, Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Vai à missa, reza o terço, se apegue com Jesus. E me ligou agradecendo, padre, o senhor foi usado por Deus, me sentindo um passarinho nas mãos do Senhor. Estou voando, estou feliz da vida. Por quê? Gente, não tem melhor sacramento. Claro, todos os sacramentos, 7. Mas, claro, um deles é o sacramento da penitência, que não tem como a gente nos libertar através da confissão. Quando a gente se confessa com o sacerdote, é um exorcismo. Deus está te libertando ali, Deus está lhe dando a veste nova, a sandália nos pés, anel nos dedos, né? O filho pródigo. Mas nem todos nós sabemos, né? Que pecados são esses, que libertações são essas. Isso. Como fazer esse exame de consciência? Claro que nós temos, né? Você pode procurar no Pocket Católico, tem uns aplicativos, Canção Nova, Exame de Consciência. Por quê? Que hoje eu atendo muito, eu tenho um livro que vou enviar para você depois, e também para a nossa amiga Vanessa, um livro chamado O Rosário de Quebra de Maldição pelas Famílias. Desde o ventre materno até os dias de hoje. É um rosário que tem orações de cura-libertação para você se libertar. Quando foi rezar a primeira vez, eu fiquei 2 dias de cama. Porque eu senti que o Senhor está me libertando de muitas coisas, da minha família, da área hereditária. Por que as pessoas hoje elas precisam de libertação? Porque tem coisas, Thaís, que estão presas lá no passado. Relação nós chamamos na renovação a árvore genealógica, né? A quebra de maldição pela árvore genealógica. Desde da sua concepção até o dia de hoje. Então, a árvore genealógica, você escreve lá os seus antepassados. Por exemplo, por que eu não consigo engravidar? Pode ter a ver com o seu antepassado. Seu avô, seu tataravô, seu bisavô. Então, tudo isso nos leva até ao exame de consciência para a gente poder se libertar. Então, por isso que a confissão tem o exame de consciência. Porque a pessoa fala assim, eu falei mal do outro, pronto, eu vou me confessar. Não. Faça um exame de consciência bem feito, sabe? Estamos se aproximando da quaresma agora, logo daqui 2 meses, né? Isso.
E procurar fazer a quaresma. O Frei Gilson faz a quaresma, né? Das madrugadas com o resto também. Mas fazer um exame de consciência, fazer uma penitência, um jejum, uma abstinência. Minha filha, os meios para nos libertar são o que eu dizia para você. O terço, o sacramento da penitência e a Santa Missa. São os 3 meios para nos libertar das amarras de Satanás. Porque a palavra diz, em João capítulo, ele fala, João 8,32, se conhecereis a verdade, ela vos libertará. Se Jesus me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Quando eu busco os sacramentos, busco as devoções, porque São Padre Pio rezava 33 rosários por dia. Eu não rezo 33 rosários por dia, mas eu rezo o rosário, mais 33, que o Padre Pio... Qual foi, na história de Padre Pio, Santo Padre Pio, que marcou a vida do povo hoje católico? É a confissão. Padre Pio ficava horas no confessionário. A Santa Missa, como dizia Carlos Acutis, é nosso viático para o céu. Eu vou até falar uma coisa aqui, porque eu faço parte de algumas equipes, né, da paróquia, e a gente percebe que as pessoas, quando perguntam assim, você tem algum impedimento para comungar? As pessoas não sabem. As pessoas se questionam sobre a questão assim, quais são os impedimentos para a comunhão, para receber a Eucaristia? Os impedimentos, tá. Que não pode. Os impedimentos, o que não pode. Não pode. Então, assim, a igreja, a igreja é santa, né? Una católica, como diz os pilares, né? Santa, una e católica. Os impedimentos são esses, né? A pessoa ela tem que fazer a primeira comunhão, fazer o catequese, né? A criança que tem a sua idade da razão, que se fala o catecismo, o uso da razão, que a criança sabe o que definir o que é a Eucaristia. Eu fiz minha primeira comunhão, Thaís, com 12 anos, 13 anos de idade. E eu soube o que é a Eucaristia. Tenha o uso da razão. Agora, quem não pode comungar? Não é que a igreja proíbe, mas a igreja ela é muito séria, muito santa. Então, assim, mas eu moro com uma pessoa, podemos dizer assim, eu posso comungar? Se você é casado na igreja, a pessoa não pode, porque você tem impedimento. Tem que regularizar. Tem muitas pessoas que eu estou atendendo em relação do processo de nulidade. As pessoas querem, não deu certo o primeiro relacionamento, quer casar novamente, mas tem uma vida ativa na igreja, ela procura o padre da sua paróquia, onde você casou, para fazer a nulidade do casamento. Aí você voltar a comungar. Eu conheço muita gente que não pode comungar, mas vão à missa todos os dias. Tem problema? Não, deve. Porque essas pessoas, Jesus falava assim, que até as prostitutas precederão no reino do céu, não foi o que falou? Então, assim, todos têm a graça de participar da Santa Missa. Engraçado que tem até irmãos de rua que vão na missa, ficam na porta da igreja lá, participam da missa. Eu vou expulsar da igreja? Não. Eu vou acolher? Vou. Porque aquela pessoa está precisando. Então, ao mesmo tempo que os impedimentos é o quê? A pessoa não pode comungar se não confessar, se tiver estado de pecado grave, ela tem que se confessar para comungar. A pessoa tem que ter os sacramentos, entendeu? E, graças a Deus, o Papa Francisco, né, deu a graça de poder trabalhar a nulidade, né? Pôr para frente, para que o casal tenha o sacramento. Hoje não é um processo muito sério, né? Sério. Mas não é um processo mais tão demorado. Como antigamente. Ah, é? Antigamente. Agora é procurar o padre. Tem um amigo que vão à missa todo dia. Falei, que bênção. Mas, padre, quero comungar. Estão procurando um processo de nulidade. São pessoas que estão, mas assim,
Mas eu não posso fazer parte da pastoral. Tem pastoral social que você pode fazer parte, social. Pode trabalhar na parte social. Então não pode ser ministro da comunhão eucarística, né? Que é o ministro da extraordinário que te fala. O padre é o ordinário. O ministro é extraordinário. Então, tem gente que gosta, que queria trabalhar na pastoral. Padre, qual você me indica? Pastoral social. Pastoral sobre solidariedade, pastoral de rua, pastoral dos vicentinos, né? Isso que você pode trabalhar. Mas se você quer buscar nulidade do sacramento, procure o sacerdote. Pedem ajuda. Porque nós não podemos negar os sacramentos. Mas a gente tem que negar, a gente não pode negar os sacramentos quando a gente precisa fazer o quê? O seguinte, acompanhar o casal para a nulidade. Mas os impedimentos são esses, Thaís. Assim, se você tiver em estado de pecado, procure a confissão para comungar. Estado de pecado grave. A igreja denomina o quê? Pecado grave e pecado mortal. Mortal e venial, perdão. Venial e mortal. Então, o mortal é matéria grave. Então, tem que se confessar. Faltei domingo da missa, pecado grave. Mortal, tem que se confessar. Porque nós temos o terceiro mandamento da igreja, guardar domingos e festas. Então, tem que se confessar. Matéria grave, as pessoas sabem que matéria grave, né? Pecado contra a castidade, faltar domingo à missa. Por exemplo, chutou uma imagem aí, é pecado grave, entendeu? Como muita gente vê por aí, infelizmente, né? Pessoas se revoltam. Hoje mesmo eu assisti no Instagram, uma mulher entrou dentro da missa, querendo agredir o sacerdote. Nossa. O padre Marcelo, por exemplo, lembra? Sim. A mulher subiu no altar, ele, né? derrubou, jogou o padre lá de... Graças a Deus, o padre Marcelo é um homem de Deus, e hoje está vivo, está bem. Mas aquela mulher, coitada, ninguém sabe, podemos condenar, mas ela foi impulsa ou pelo mal, ou pela em relação psicológica, né, que ela está vivendo, ela deu um burro nele. Ele caiu, ele chegou a perdoar essa pessoa, né? Porque até o Papa João Paulo II, ele perdoou a pessoa também, que atirou lá, né, no atentado. Ele foi até a cadeia pedir perdão para ela. Não, ela pediu perdão para ele, perdoou ela também. Olha que bênção. A mulher vai ser santa. E Padre Fábio, o que é o retiro da Boa Morte? Chegou aí, foi? A Canção Nova faz o retiro da Boa Morte. O que é o retiro da Boa Morte? A pessoa ela faz uma vez por mês. Ela começa a fazer uma limpeza espiritual no seu quarto, no seu guarda-roupa. Você não está usando, dá para quem não tem. Porque é preparar para a morte. É como dizia, né? Da terra eu vim, da terra eu há de voltar, né? És do pó hás de voltar. E veja interessante, dizia Silvio Santos, né? Daqui não se leva nada. Então, é nos desapegar daquilo que nós temos de muito. Se ter muito, não implica que você está em pecado. Mas você precisa tirar o que não te use mais para dar para aquelas pessoas que precisam. Então, se chama desapego. É como dizia Santa Teresa de Jesus, o apego faz sofrer. Então, Silvio Santos foi para nós um homem assim, um homem que mostrou quem ele era. Ele tinha muito, mas não tirava nada. Então, assim, o Retiro da Boa Morte se faz todo mês. Mas é a pessoa na própria casa, ela tira um dia daquele mês que ela vai fazer esse retiro. Mas ela começa com uma oração, aquele dia... Ela pega e faz oração espontânea com Jesus, fala, Jesus, peço a graça do desapego, que isso sirva para mim de exemplo, para me santificar, para a boa morte. Porque eu falava para as pessoas, acho que foi na missa que eu falei, não lembro, que eu odiava ir em cemitério. Hoje eu gosto.
Eu estudava numa faculdade de filosofia, do lado tinha um cemitério. Sabe qual era o meu horário de lanche? E o cemitério rezar pelas almas. Não tem coisa melhor, Thaís, de rezar pelas almas do purgatório. Eu falava na missa, então acho que foi a Vanessa que pegou aí o tópico. Então, assim, eu aprendi a lidar com a morte. As pessoas hoje têm medo da morte. Tem medo. Mas, olha, rezar, a igreja celebra todo dia, toda segunda-feira, pelos mortos, pelas almas do purgatório. Então, de rezar pelas almas, rezar pelos mortos, colocar na Santa Missa o ente falecido, você está ajudando a livrar das almas. Por isso que tem a indulgência plenária, né? No dia 2 de novembro. Né? A Porta Santa agora... Nós estamos no ano jubilar, né? Isso mesmo. Então, você pode entrar pela porta e na igreja rezar o credo Pai Nosso, Ave Maria, pedir nas intenções pelas almas do purgatório. Você vai salvar muita gente do purgatório. Então, por isso que tem que fazer essa boa morte. Ninguém está preparado. Eu tinha medo da morte. Eu tinha. Eu não podia ir em cemitério. Podia já chegar perto do defunto, assim, do falecido. Hoje faço exéquia, eu vou no cemitério, rezo o terço. Por quê? Não santifica. São os meios que nos santifica para chegar ao céu. Olha. É nosso caminho. E nós temos um dia da semana em devoção a algo, não é isso? Na segunda, pelas almas. Terça-feira, os Santos Anjos. Ah, tá. Aí são os anjos da guarda? O anjo da guarda. A gente está rezando pelos nossos anjos. Anjo da guarda. Aí, nós temos um anjo da guarda, é isso? O padre tem 2. Ah, é? É. O padre Pio dizia que o padre tem 2 anjos. Então, né, o anjo da guarda e o anjo do meu sacerdócio. Ah, que bonito. Então, eu ando com 2 anjos. Merece. E na quarta-feira? Não, quarta-feira, São José. Meu Deus, tá ali, ó, São José. São José, sou devotíssimo. Ai. Inclusive, Thaís, amanhã começa a quaresma de São José. Ninguém soube falar da quaresma São José. Verdade. Ela começa porque dia de São José é 19 de março, né? Isso mesmo. Então, a quaresma de São José. Então, assim, sou devotíssimo. Toda quarta-feira que não tenha festa e solenidade na liturgia, eu celebro em honra a São José. Que ele é o patrono da minha comunidade. Nossa Senhora de Pentecostes e São José, nosso Pai protetor. Então, quarta-feira é São José. E na quinta? Jesus Eucarístico, a Santíssima Eucaristia. Ontem foi dia de São Paulo Mic, né? Mas quando é quinta-feira, eu celebro faço adoração a Jesus sacramentado e celebro a missa em honra ao Santíssimo Sacramento. E na sexta? Quinta-feira, quinta-feira é o dia dedicado à adoração. A pessoa que adorar Jesus meia hora, mais ou menos, 30 minutos... Numa quinta-feira? Numa quinta-feira. Ela concede indulgência parcial. 1 hora plenária. Ah, tá. Então, assim, quinta-feira, vai na Catedral, no Santíssimo. Santa Rita, vai em qualquer lugar daqui da diocese, você fica lá meia hora diante do Santíssimo Sacramento, você vai ter indulgência parcial. Sexta, de Paixão de Jesus, a Divina Misericórdia. Porque eu falei na missa na quarta-feira aqui, no Barro Vermelho, Santa Luzia, que sexta-feira não é dia de comer carne não, pessoal. Pois é. Não pode comer carne. É fazer penitência ou abstinência. Ou seja, não comer carne. Comer peixe, né? Ovo, melete, mas carne não se come na sexta-feira, que a gente recorda a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Isso eu já faço lá em casa. Que bom. E no sábado? Memória de Santa Maria no sábado. Então, dia de sábado é dedicado a Nossa Senhora. E domingo, a ressurreição do Senhor. Jesus venceu o pecado e a morte, ele está vivo porque ele ressuscitou e ele é o Senhor, né? Não dos mortos, mas dos vivos. Foi uma catequese para a gente, né? Porque acho que é um grande ensinamento. Muitos católicos não sabem
né, não reconhecem. E quando eu passei a prestar atenção, passei a vivenciar a minha conversão de fato, né? Sempre fui católica, mas eu vivi nos últimos anos esse processo de conversão e levando também essa catequese para dentro de casa, porque quando a gente conhece, né? A catequese começa em casa, né? Primeira começa coisa em casa, com os nossos filhos, né? Com a família, o marido. E vai mudando muito. A gente percebe essas mudanças, né, padre? Verdade. Assim, que acontecem. Mas já existia, né? Assim, foi em questão, por exemplo, você sabia que Santo Bernardo de Claraval ele fala que cada missa minimiza o seu purgatório? Vou falar isso lá em casa. É sério? Porque às vezes as crianças, não, eu quero ir hoje, né? Mas Olha, crianças, eu não gostava de ir pra missa, viu? Minha mãe é de missa dominical. Todo domingo, todos os 5 ia pra missa. Quem não gostava de ir pra missa? O senhor. Padre chato. Missa demorada. Seca, missa tudo demorada. Reclamam. Fala latim, não entendo nada. Minha mãe falava assim, você quer ir pra missa ou quer apanhar? Não, quero ir pra missa. Não quero apanhar. Minha mãe batia muito, né? Mas na época. Mas, e hoje eu estou aqui como padre, né? Graças a Deus, porque cada missa minimiza o seu purgatório. Olha que benção. Que benção. Então, assim, temos que levar. Hoje, a nossa casa tem que ser Nazaré. A nossa casa tem que ser Nazaré. Ensinar as crianças a rezarem. Rezar com os pais rezar com os filhos, porque o berço começa dentro de casa. Se não colocar a escola de Nazaré para catequizar, vocês não vão poder, como vai poder futuramente catequizar os seus filhos? Então, assim, é muito rico, né? A Igreja Católica tem vários documentos, o Catecismo da Igreja Católica, o Catecismo, tem a Palavra de Deus, a tradição que vem dos apóstolos, né, da Igreja. Então, não temos que se apegar a isso. Eu gosto muito das pessoas, Thaís, em relação à devoção. Eu rezo muito terço. Eu tenho muito livro de devoção. Nossa. São José, Santa Faustina, o Rosário das Lágrimas, né, o terço das lágrimas de sangue, Santa Filomena, o terço da misericórdia, o terço de São José, o terço de exorcismo de São Bento, que eu rezo nas lives. O terço de exorcismo de São Bento é muito forte, porque muita gente se libertou através desse terço, que inclusive vai estar no livro que eu vou te dar, vou te enviar para você, o Rosário da Quebra de Maldição pelas Famílias. Você pode também adquirir depois no site. No seu site, Princesinha do Céu. Do Céu. E o seu Instagram? Padre Fábio Francisco, o Facebook é Padre Fábio, devoto de Santa Filomena. E o canal do meu YouTube é Padre Fábio Francisco. Então, eu vou deixar também aqui na nossa descrição para você poder acompanhar. Isso, Instagram, Padre Eu quero Fábio agradecer, é um presente especial demais ter recebido o senhor aqui. Amém. Muito obrigada por ter vindo. E eu quero que você continue acompanhando. Vou levar, vou pedir... para o pessoal esse kit. Esse kit nós mostramos enquanto for falando, e o senhor estava falando aqui, e eu tenho uma amiga que está passando por um câncer, e eu vou pedir para eu levar isso para ela. Ótimo. Eu vou pedir para que a gente... Eu tenho fé que ela vai vencer. Com certeza. Ela já está fazendo um processo de tratamento. Amém. E eu vou levar e depois eu vou pedir mais kits para a gente poder... Vou enviar para você, vou enviar. Eu quero... Esse aqui ela sabe para quem que eu vou levar. Vou mandar porque Deus falou no meu coração que ela precisa dessa cura. Isso mesmo, com certeza. Eu tenho fé que ela vai ser curada. Amém. E vou pedir para o senhor terminar com uma oração. Com certeza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caro Jesus, meu amado Senhor, neste podcast de hoje, eu quero pedir a intercessão de Santa Filomena por aqueles que vão escutar, vão participar deste podcast, que a Santa Filomena intercede pela graça da cura, da libertação. Eu, como sacerdote, eu quero pedir agora, Jesus, a libertação, a conversão dessas almas, Jesus, que irão assistir esta live do podcast.
Abençoe também a Thaís, abençoe também essa produção. Abençoe também a cada um que nesse momento estão pedindo a cura e a libertação. Por intermédio de Santa Filomena e de São José, dê sobre vocês a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, Padre. Deus te abençoe e te guarde. Viva Cristo Rei.